apregou a julgamento o referendo na ação de investigação judicial eleitoral número 601-522 de Brasília, a relatoria do eminente ministro Benedito Gonçalves, na qualidade de corregedor-geral eleitoral, decisão que deferiu parcialmente medida liminar em ação de investigação judicial eleitoral destinada a apurar a ocorrência de uso indevido dos meios de comunicação e abuso dos poderes político e econômico mediante a difusão de conteúdos desinformativos. Passo a palavra ao eminente relator. Obrigado mais uma vez, presidente. Renovo a saudação a esta corte, corrigindo também minha omissão em excluir as saudações iniciais, ministro Paulo Tasso Severino, por falha de visão, ou o óculos está muito fraco aqui na visão. Peço-me desculpas. Feito esse registro, na seguinte referendo que estamos aqui trazendo ao plenário, vieram duas petições de uma das partes, uma pedindo a retirada do processo, tendo em vista a interposição de embargos de declaração. Os embargos de declaração é missão, dever de lei da apreciação primeira do relator e será apreciada a sua admissibilidade inicialmente e processamento, se for o caso, posteriormente. Nada interfere no referendo. Então, prejudicado os dois pedidos. Passo, então, à situação dos autos no tocante ao referendo. Então, trata de ação de investigação eleitoral destinada a apurar a ocorrência de uso indevido dos meios de comunicação, abuso de poder político e abuso de poder econômico ilícitos supostamente perpetrados em decorrência da utilização de dezenas de perfis em redes sociais, inclusive mantidos por pessoas jurídicas, para de forma orquestrada produzir e difundir exponencialmente conteúdos desinformativos com o objetivo de direcionar a opinião político-eleitoral de seus seguidores e influenciar no resultado da disputa presidencial. Esclareço ao plenário que a decisão foi disponibilizada, ela tem mais de 30 páginas. Peço permissão para fazer um resumo e peço desculpa que será um pouco longo. Sempre nessas pedidos, continuando, obrigado, continuando então a explanar os fatos, eu sempre tenho por hábito fazer um preâmbulo dessa finalidade dessas ações. Então falo que a AGE não presta apenas punição de condutas abusivas quando já consumado o dano ao processo eleitoral. Assume também função preventiva, sendo cabível a concessão de tutela inibitória, como no caso, para prevenir ou mitigar danos à legitimidade do pleito. E, nesse sentido, a Lei Complementar 64 de 90, que ao receber a petição inicial, cabe ao corregedor determinar que se suspenda ato que deu motivo à representação, quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja julgada procedente. O exercício dessa competência deve se pautar pela mínima intervenção, atuando de forma pontual para conter a propagação e a amplificação de efeitos potencialmente danosos, a fim de que essa finalidade preventiva possa ser atingida. A análise da gravidade para a concessão da tutela inibitória orienta-se pela preservação do equilíbrio da disputa ainda em curso. E esse exame, muito importante, não se confunde com aquele realizado no julgamento de mérito. E não estou aqui antecipando qualquer conclusão final, que deverá avaliar em concreto os efeitos das condutas praticadas, a fim de estabelecer se são graves o suficiente para conduzir à cassação de registro ou diploma e à inexigibilidade. No caso, a inicial foi instruída com farta prova documental, composta por links, prints, estatística de busca do Google, que indicam possível relação de causalidade entre picos de pesquisa e o disparo massivo de conteúdos falsos, extremamente apelativos, e mapa e tabelas das interações entre os diversos perfis e canais.
foram indicados numerosos exemplos de conteúdos ilícitos derrubados por ordem judicial, mas que seguiram disponibilizados em canais do Telegram. Foi também juntado estudo técnico, fruto do monitoramento das redes sociais dos representados, em dois períodos de 2022, um deles de 15/8 a 30/9, abarcando a campanha do primeiro turno. O material apresentado, que confere densidade a fatos públicos e notórios relativos à atuação na rede de um dos investigados e diversos apoiadores do atual candidato à reeleição, fornece indícios de uma atuação concertada para difusão massificada e veloz de desinformação que tem como principal alvo o candidato representante. A forte capacidade de mobilização de alguns dos representados tem sido explorada para gerar uma espécie de resistência estrutural às decisões deste tribunal, que determinam a remoção de notícias falsas. Nesse sentido, foi demonstrado que materiais já reputados ilícitos seguem armazenados em canais de Telegram para serem acessados a qualquer tempo e novamente compartilhados, criando um ciclo de perpetuação de fake news. Os esquemas de difusão de notícias fabricadas para influir indevidamente no pleito, identificados a partir das eleições de 2018, ganharam mais complexidade, encontraram formas elaboradas de financiamento e, infelizmente, confirmaram o potencial danoso da exposição massificada e vertiginosa das pessoas a conteúdos falsos. A sofisticação da aparência e das táticas de distribuição de notícias inverídicas coloca milhões de pessoas em um estado permanente de alerta, à espera da próxima grande revelação. São nefastos os efeitos para a formação da vontade eleitoral, que depende de um ambiente sadio, onde divergências possam ser apresentadas com respeito aos fatos. Observa-se que a remoção de conteúdos, mesmo quando célere, não tem sido suficiente para conter o avanço da desinformação. Sendo iminente a realização do segundo turno, justifica-se a adoção de providências para mitigar danos ao processo eleitoral. Vejo a necessidade de ponderar o exercício da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, com a preservação da normalidade eleitoral para manter a sua segurança, para definir medidas que, de forma proporcional, se mostrem indispensáveis e efetivas para inibir a prática de condutas ilícitas. O pedido nesta AGE foi assim representado. Estende presente os requisitos para concessão de tutela provisória, em que se determina a suspensão de redes sociais dos representados, enfatizando que o perigo da demora consubstancia-se na 1. Continuação das condutas perpetradas e do sistema de desinformação implementado. 2. Fundamentalmente na iminência da realização do segundo turno das eleições gerais para a presidência da República, ocasião em que as desinformações espalhadas pelos representados buscarão, em maior ou menor medida, beneficiar o candidato representado. Argumenta que essa medida de maior abrangência, que é derrubada de conteúdos, se mostra necessária no macrocampo da desinformação, havendo exemplos na jurisprudência, tanto da suspensão de contas quanto da desmonetização. Ressalta que não se trata de censura, mas de impedimento temporário de acesso a ferramentas de comunicação utilizada ilicitamente pelos representados para, por meio de desinformação, desequilibrar o pleito.
Daí, o pedido foi atendido parcialmente com base em nossa jurisprudência, que expresso no item 12 aqui do meu resumo. A jurisprudência, salvo em caso de anonimato, tem se guiado no sentido de determinar a remoção de conteúdos específicos e não de sites, canais ou perfis inteiros. Isso foi recentemente aqui nesse plenário apreciado na representação 601-373 da relatoria da ministra Maria Cláudia. E nessa linha, entendo que, no que diz respeito à interação, à rede de interações de pessoas físicas, que tem como ponto central o terceiro investigado, deve-se facultar a este, que foi facultado, nos mesmos moldes assegurados na AGE 601-503, decisão de admissibilidade 16/10/2022, que se manifeste preliminarmente sobre a utilização de seus perfis e canais, também sob a alegada coordenação do grupo, sem prejuízo da apresentação à defesa. Esta AGE mencionada que seguir de parâmetro de similitude, o prazo está terminando hoje, então será apreciada a tutela de urgência. Continuo. Quanto à atuação de pessoas jurídicas, tem-se elemento suficiente para a adoção de providências imediatas, com duração circunscrita ao período que antecede ao segundo turno das eleições. Em fenômeno recente que escapa à vedação de vinculação de propaganda eleitoral em sítios eletrônicos de pessoas jurídicas, artigo 57C, parágrafo 1º da Lei 9.504/97, novas roupagens têm sido escolhidas para conferir maior credibilidade a mensagens de cunho político eleitoral, que, no fundo, se confundem com o discurso de um dos representados. Para este fim, a opção por canais com aparência jornalística congrega a facilidade de criar nas redes perfis que permitam a comunicação para muitos e a aparência de isenção que favorece o ganho de prestígio nas redes. Não se trata, no ponto, de jornais que legitimamente ostentam preferências políticas, que naturalmente se inclinam em sua leitura crítica dos fatos a uma determinada corrente. O fenômeno referido tem estreita relação com a produção de notícias falsas orientadas a apresentar uma visão ideológica como se fosse verdade factual. O empreendimento comercial, nesses casos, fica em segundo plano, tornando-se prioritária a possibilidade de influenciar nas escolhas políticas e eleitorais dos cidadãos, inclusive para estímulo à radicalização. Na hipótese, não se discute em abstrato a possibilidade ou não de serem mantidos sites, canais e perfis que pretendam conferir aparências jornalísticas a conteúdos ideologicamente orientados. O que se examina concretamente é a necessidade de inibir ou mitigar os efeitos antisonômicos da movimentação de recursos por 4 provedores de conteúdo mantido por pessoas jurídicas que assumiram o comportamento simbiótico em relação à campanha midiática do primeiro representado. Destaco nesse sentido que essas empresas, a, possuem canais no YouTube que contam com milhões de inscritos e são fortemente monetizados. B, já figuraram em ações judiciais ou inquérito, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Tribunal Superior Supremo Federal e também no Tribunal Superior Eleitoral, destinados a apurar a disseminação de fake news com impacto no processo eleitoral. C, funcionam como produtoras e ou promotoras de conteúdo consistentemente favorável ao primeiro representado, inclusive por meio de notícias falsas ou gravemente descontextualizadas, que ao ser distribuído em outras redes sociais de forma massiva, contribuíram para o desvirtuamento do debate político em prejuízo do candidato da coligação autora, conforme demonstram picos de busca no Google. D, reiteradamente utiliza decisões desse tribunal, determinando a derrubada
de conteúdos como combustível para estimular a desconfiança em relação ao sistema de votação. Recebem recursos financeiros de assinatura dos canais de publicidade paga e de investimentos oriundos de pessoas que compartilham a ideologia dos seus proprietários, retroalimentando a estrutura empregada na produção e consumo de conteúdos inverídicos. Aplicam vultuosos recursos em impulsionamento nas redes, potencializando o alcance e a distribuição de notícias e documentários que essencialmente reverberam o discurso eleitoral do candidato que apoiam, influindo diretamente no pleito em razão do momento eleitoral. Diante desses argumentos, é pertinente determinar que se realize o segundo turno a desmonetização dos citados canais, bem como a vedação do impulsionamento de conteúdos políticos eleitorais, especialmente envolvendo os candidatos disputantes, seus partidos e apoiadores. Também, até o segundo turno, deve-se suspender a exibição do documentário sobre o ataque sofrido pelo primeiro representante de 2018, cuja estreia se encontrava marcada para 6 dias antes da eleição. A semana de adiamento não caracteriza a censura, apenas evita que o tema, reiteradamente explorado pelo candidato e sua campanha, receba exponencial alcance sob a roupagem de documentário que foi objeto de estratégia publicitária custeada com substanciais recursos de pessoa jurídica. Tutela inibitória, então, foi concedida parcialmente para determinar que até 31/10 de 2022 sejam suspensas, sob pena de multa, a monetização dos 4 canais mantidos por pessoas jurídicas mencionados na inicial. O impulsionamento de conteúdos político-eleitorais por essas empresas. A exibição do documentário indicado. Decisão, então, que se peço ao referendo e acrescento no final ainda do voto, tendo em vista indícios de descumprimento de decisões de remoção de conteúdos proferidas em representações por propaganda irregular, seja dada a ciência do inteiro teor da inicial, caso seja referendada aqui essa proposta de liminar parcialmente deferida, às ministras e ministros responsáveis pela matéria de propaganda para as providências que entender necessária. É como voto, presidente. Agradeço ao eminente ministro corregedor eleitoral, Benedito Gonçalves. Há alguma divergência? Então, vamos à sequência com o voto do ministro Raul Araújo. Senhor presidente, inicialmente cumprimento o eminente relator, ministro Benedito Gonçalves, pelo excelente voto que nos traz nesta ação de investigação judicial eleitoral, AIS, no exercício da dificílima missão de corregedor-geral eleitoral durante uma campanha eleitoral tão particularmente acirrada e agressiva como a que temos neste ano de 2022. Digo isso para marcar que a divergência que passo a expressar em relação ao judicioso voto sob crivo deste colegiado vem precedida de todas as escusas que possa rogar, não somente ao meu querido e admirado colega de representação do Superior Tribunal de Justiça nesta Corte Especializada, mas também a todos os eminentes ministros que acompanhem seu entendimento. Penso que esta Corte, mesmo quando injustamente agredida, não deve ceder a tentações transbordantes de suas funções reguladoras no cumprimento do papel fundamental na construção e no exercício da democracia brasileira. Lembro lições colhidas do ilustre jurista e historiador Lindeburgo Chateaubriand Pereira Diniz, no sentido de que uma democracia requer um parlamento representativo e plurimo, um judiciário independente e uma imprensa livre. Esse tripé institucional sustenta o plano democrático, pois qualquer ameaça mais efetiva
ao Estado de Direito sempre virá do Executivo, o poder armado. Recordo ainda as vocações precípuas inerentes a cada um dos poderes, onde o Legislativo deve atuar com vistas ao futuro, o Executivo deve agir com atenção ao presente e o Judiciário deve operar sobre o passado. Neste julgamento, atuando nas funções reguladoras da Corte, exercendo e construindo a democracia, estamos a tratar da liberdade de comunicação social e de imprensa, a qual tem como sucedâneo a liberdade de manifestação do pensamento, supedâneo à liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Devemos, então, atuar com toda parcimônia, cuidado e até timidez, traduzindo necessária contenção e devida reverência à Constituição da República, quando estabelece em seu artigo 220 que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na Constituição, e que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, incisos 4, 5, 10, 13 e 14, sendo vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Portanto, nesse campo delicado em que ora atuamos, devemos observar aquela forma de ação bem típica do Judiciário, bem distante de qualquer ativismo, operando apenas sobre o passado, evitando o risco de um atuar prospectivo que, a pretexto de preservar a ordem democrática, na realidade promove seu enfraquecimento, sua fragilização, ao restringir a liberdade de pensamento, artística e de informação, constituindo embaraço à plena liberdade de informação jornalística e ordenando censura de natureza política, ideológica e artística. No caso, o eminente relator, em análise perfunctória, concede parcialmente a tutela inibitória buscada nesta AIJ para determinar, até que se realize o segundo turno das eleições de 2022, primeiro, a desmonetização dos canais de YouTube, Brasil Paralelo, Foco do Brasil e Folha Política, e caso ainda ativo do canal Dr. News, ou DR News. 2, a vedação de impulsionamento de conteúdos político-eleitorais. E 3, prospectivamente, a suspensão da exibição de documentário inédito e de conteúdo ignorado sobre o ataque sofrido pelo primeiro representado em 2018, cuja estreia se encontra marcada para 6 dias antes da eleição. Pedindo as mais respeitosas vênias, divirjo no ponto da suspensão da exibição do documentário referente a ataque sofrido pelo presidente da República em 2018. O problema que aqui se coloca é a aparente colisão entre a garantia constitucional fundamental da liberdade de expressão e a necessidade de se garantir a lisura e a paridade de armas no processo eleitoral, essencialmente de modo a se evitar a divulgação de fatos falsos, de narrativas descoladas de quaisquer substrato fático demonstrável de plano, ou ainda, conforme recentemente firmado pela maioria deste colegiado, de fatos verdadeiros, mas que possam conduzir a uma compreensão substancialmente equivocada da verdade. Nesse contexto, compreendo que se está diante de um aparente conflito de garantias normativas com assento constitucional. De um lado, a liberdade de criação artística, de manifestação do pensamento e de informação, imunizadas contra a censura, e de outro, a necessidade de garantia da lisura e integridade do processo eleitoral. A fim de solver esse aparente conflito, entendo imperioso aplicar a proporcionalidade, ponderando qual princípio, no caso concreto, deve ser prevalente. Nessa quadra, como já se colheu do relatório apresentado pelo eminente ministro relator, não se conhece o teor do documentário a ser exibido,
às vésperas da eleição presidencial. Sem que se saiba o teor da manifestação artística, não se admite, me parece, no Estado democrático de direito, o exercício de censura sobre o pensamento ainda não divulgado, sob pena de se estar a presumir o conteúdo da manifestação artística, de antecipar a presunção quanto ao seu ajuste ao ordenamento e, por fim, antecipar presumidamente uma sanção ao pensamento. Não considera admissível tal forma de controle prévio da liberdade de pensamento, constituindo atividade estatal que não encontra legitimação, assento ou respaldo constitucional. Sob outro prisma, eventual exibição de manifestação artística, jornalística, que venha a se entender incompatível com a ordem constitucional, sob a ótica da regularidade das eleições, encontrará as devidas respostas no ordenamento pátrio, responsabilizando-se o titular da manifestação como legalmente permitido. Referida sanção somente se torna viável depois de conhecido e examinado o fato sob o rigor da legislação eleitoral, jamais de forma antecipada e prospectiva, violando o Estado de Direito Democrático e a Constituição Federal. Nessa toada, quando analisada a questão da forma exposta, o conflito aparente de normas somente se resolve à luz do caso concreto. Sem se saber o caso concreto, não pode prevalecer qualquer presunção. Mesmo o juristanto, diga-se de passagem, que afaste a garantia constitucional do artigo 220, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal. A liberdade de expressão é garantia constitucional das mais sagradas numa sociedade democrática. Ainda que seja custoso assenhorear-se dos fatos e estar apto a discutir as diferentes perspectivas que informam a vida de diferentes setores da sociedade e que nem sempre a mesma parcela da sociedade possa ser vencedora em toda e qualquer discussão, é a riqueza do debate livre e honesto, travado na agronacional, que garante a legitimidade e a transparência das nossas instituições e do processo eleitoral. Existe que este Superior Tribunal Eleitoral já reconheceu que o caráter dialético imanente às disputas político-eleitorais exige maior deferência à liberdade de expressão e de pensamento, razão pela qual se recomenda a intervenção mínima do Judiciário nas manifestações e críticas próprias do embate eleitoral, sob pena de se tolher substancialmente o conteúdo da liberdade de expressão, citando o precedente com o eminente ministro Luiz Fux. Ante o exposto e renovando sempre as devidas vênias a todos que pensam de modo distinto, divirjo do eminente relator para não referendar a determinação, a divergência é parcial, portanto, não referendar a determinação prospectiva de suspensão da exibição do documentário alusivo ao ataque sofrido pelo presidente da República em 2018. É como voto. Agradeço ao ministro Raul Araújo, que inaugurou divergência parcial em relação à exibição do documentário. Como voto, o ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, renovando os cumprimentos à Corte e saudando especialmente o ministro Sanseverino, eu, senhor presidente, rogando as mais respeitosas vênias ao relator, também cheguei à mesma conclusão do ministro Raul Araújo, que na questão específica do item C, entendeu que não seria ideal que se fizesse um alcance prospectivo para o futuro. Então, com todas as vênias ao eminente relator, estimado ministro Benedito Gonçalves, eu acompanho a divergência. Agradeço ao ministro Sérgio Banhos. Como voto, o ministro Carlos Orbach. Senhor presidente, como bem explicitado no voto do eminente relator, trata-se de apreciação da medida liminar concedida por Sua Excelência em sede de ação de investigação judicial eleitoral, tendo em vista, obviamente, os parâmetros fixados no artigo 300 do Código de Processo Civil. Assim, no âmbito de cognição própria desta fase processual, entendo que os elementos trazidos à colação pela coligação representante não são suficientes para a adoção das drásticas medidas deferidas na decisão ora submetida a referendo do plenário. Com efeito, a longa petição inicial, de 153 laudas, contém uma narrativa da qual ressurge
uma série de conjecturas e suposições, amparadas exclusivamente por uma análise encomendada pela representante, o que consubstancia, por óbvio, documento unilateralmente produzido. Por outro lado, a partir dessas ilações e com tal supedâneo, busca provimento jurisdicional com severos impactos no gozo de diferentes direitos fundamentais dos representados. Essa circunstância é evidente no que diz com o documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro. A petição inicial, de 153 páginas, repita-se, enfrenta a questão do documentário em um único parágrafo, o de número 106, página 82. Com essa limitada análise, conclui com a suposição de que o documentário, cujo conteúdo se desconhece, como bem destacado há pouco pelo eminente ministro Raul Araújo, será prejudicial à campanha do candidato da coligação representante e que, por isso, não pode ser veiculado, em aparente contraste com o disposto no artigo 220 da Constituição Federal. A fragilidade dos elementos acostados a exordial, especialmente em contraste com a gravidade das medidas pleiteadas, evidencia que se encontra ausente a plausibilidade jurídica do alegado pela representante, pelo menos no juízo de delibação que ora se procede. Não se encontra patente, pelo menos por hora, a probabilidade do direito buscado pela parte autora. Ademais, o indeferimento da liminar em nada impactará o resultado útil do processo, dirigido que é a apuração, após longa e adequada instrução processual, sob a lógica do contraditório, da ocorrência de abuso de poder político e econômico, bem como de abuso dos meios de comunicação. A isso se soma a orientação decorrente do exercício do poder normativo deste Tribunal Superior Eleitoral, o qual, a editar a resolução TSE 23610 de 2019, fez constar de seu artigo 38 que a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático. Com essas breves considerações, pedindo todas as vênias ao relator e aos que, porventura, o acompanhem, meu voto não referenda a decisão e, portanto, indefere a liminar pleiteada em totum pela representante. É como voto. Agradeço ao ministro Carlos Orbach, que abriu uma segunda divergência mais ampla que a primeira, não referendando integralmente a decisão concedida. Como voto, o ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, nós sabemos que na prática jurídica e também no mundo político, situações excepcionais exigem medidas excepcionais. Mas, embora eu tenha assentado essa expressão, não creio que o eminente relator tenha exorbitado dos lindes assinalados pelo ordenamento constitucional e legal ao propor esta solução, que é heterodoxa, mas absolutamente compatível com a situação que nós vivemos. Sua Excelência, o relator, assentou que na petição inicial são relatados fatos que indicam a existência de um, entre aspas, ecossistema de desinformação em torno de um dos candidatos, não é? E diz o eminente relator que este ecossistema de desinformação, ele existe em várias redes sociais que produzem, vinculam, financiam e estimulam o compartilhamento de conteúdos desinformativos, sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, voltados para atacar o candidato adversário. Eu reputo, data vênia das opiniões em contrário, que o acervo probatório que ampara a pretensão da presente ação de investigação judicial é, a meu ver, plenamente suficiente para fundamentar a concessão da medida liminar de caráter inibitório. Por isso é que eu discordo que Sua Excelência, o relator, esteja propondo medidas de caráter prospectivo. É porque já está se antevendo que essas veiculações têm um caráter de ilícito eleitoral. E não pode, evidentemente, porque aqui ninguém é ingênuo, nós não somos juízes
que temos venda sobre os olhos, nós todos estamos cientes de que estas atitudes que agridem a legislação eleitoral vão se repetir nos mesmos moldes daqueles que foram veiculados no passado. Então, senhor presidente, é plenamente compatível com a atuação judicial. Isso está dentro do poder de polícia, do magistrado, dentro do prudente arbítrio, esta ação de evitar prejuízos futuros. E no caso de que cuida a nossa Corte Especializada, prejuízos ao processo eleitoral. Então, senhor presidente, pedindo vênia à divergência que foi iniciada pelo eminente ministro Raul e os demais que o seguiram, eu endosso plenamente o voto do eminente relator para referendar a liminar e me dispenso de tecer maiores argumentos que já foram explicitados por Sua Excelência o ministro Benedito Gonçalves. Portanto, acompanho integralmente o relator. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski. Ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, senhores ministros, eminente ministro relator, Benedito Gonçalves. Presidente, este é um caso que, ainda que em sede de liminar, é um caso extremamente grave, porque, de fato, nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. E medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. E neste caso, portanto, como se trata de liminar e sem nenhum comprometimento, presidente, quanto à inteireza de manutenção no exame que se seguirá, eu vou acompanhar com todos os cuidados o ministro relator, incluído aí a parte da linha C da decisão, que é a que me preocupa enormemente. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que, se de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Portanto, é em situação excepcionalíssima, com os limites aqui postos, que eu acompanho o relator, inclusive neste item C, mas com este cuidado de imaginar que, se o relator, principalmente, que é quem dirige o processo, tiver qualquer tipo de informação no sentido de que isto desborda ou configura algum tipo de cerceamento à liberdade de expressão, precisa de ser reformado, inclusive eliminar. É com esses cuidados que eu, portanto, vou acompanhar o ministro relator, inclusive neste item 6. Agradeço à ministra Carmen Lúcia. Eu também acompanho integralmente o eminente ministro relator, salientando somente dois pontos. O primeiro como bem salientado pela eminente ministra Carmen Lúcia, a excepcionalidade da medida em caráter inibitório, como também lembrado pelo ministro Ricardo Lewandowski, podendo o eminente ministro relator, a qualquer momento, pela condução do processo, a qualquer momento, rever a tutela se verificar a desnecessidade do caráter inibitório e, eventualmente, a caracterização de qualquer tipo de censura. E o segundo ponto, que me parece importante, pedindo todas as vênias à divergência, o que foi levantado pelo eminente ministro Carlos Orbach, a verossimilhança para a concessão da medida liminar. Aqui, esse chamado ecossistema, ou no ecossistema, nós temos pelo menos quase 2 dúzias de pessoas que vêm sendo investigadas há 3 anos pelo Supremo Tribunal Federal, exatamente porque fazem isso, exatamente porque montaram um chamado gabinete do ódio e
esse termo, já disse uma vez, esse termo foi cunhado por um ministro de Estado, que numa entrevista a jornalistas disse que havia um gabinete de ódio ao lado do gabinete dele, no Palácio do Planalto, que inclusive atuava contra ele, o Fogo Amigo. Então, nós temos aqui, nesse denominado pela petição inicial, nesse ecossistema, quase 2 dúzias de pessoas que vêm sendo investigadas exatamente por isso. Então, nesse momento de análise liminar, me parece presente a verossimilhança, o antigo fumus boni iuris, e o periculum in mora já foi muito bem salientado pelo eminente ministro relator. Então, pedindo vênia a divergência, ou as divergências, foram 2 as divergências, acompanho o relator. O tribunal, por maioria, julgou prejudicado, por unanimidade, julgou prejudicado os pedidos preliminares de adiamento. Aqui a divergência concordou também, certo? Por unanimidade, julgou prejudicado os pedidos preliminares e, por maioria, referendou a decisão que deferiu parcialmente a tutela inibitória antecipada para determinar que até 31/10/2022 seja suspensa a monetização dos 4 canais mantidos por pessoas jurídicas referidas na inicial e o impulsionamento de conteúdos político-eleitorais por essas empresas, bem como a exibição do documentário indicado na decisão sob pena de multa, nos termos do voto do eminente ministro relator. Vencido integralmente o eminente ministro Carlos Orbach e, em menor parte, nos termos dos seus votos, os ministros Raul Araújo e Sérgio Banhos.